Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Mauro Vieira, que indicou que o governo Lula vai meio que soltar a mão do Alexandre de Moraes, cara. Olha só, Brasil deve ignorar a sanção de Trump a Moraes, diz Mauro Vieira. Ele fala aqui, ó, o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer, pô. Aqui, ó. O que o Brasil poderia fazer? Virar a cara, dizer que tá zangado, né? Bom, ele tá chegando à conclusão que eu falei para você, né? O que o Brasil vai invadir os Estados Unidos? Vai mandar a Força Aérea Brasileira invadir os Estados Unidos? Não tem o que fazer, meu amigo. Se fizer sanção ao Moraes, o Moraes vai ser sancionado no final das contas, né? Agora, eu tenho certeza que o Moraes não gostou dessa posição do governo Lula. Por outro lado, a gente tem que lembrar que o Alexandre de Moraes cancelou o IOF do governo Lula. E aí que eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu já falei para vocês que eu acho que foi um absurdo a decisão do Alexandre de Moraes, que tinha que ter dado razão ao Congresso. Eu acho que não vai ter conciliação nesse caso aqui. Eu vou até fazer um outro vídeo sobre essa questão da conciliação, porque nem está previsto isso legalmente, tá? Não tem esse papo de conciliação de poderes, o que o STF virou o poder moderador agora. Esse pessoal está subindo a cabeça deles essa ideia mesmo, né? Gente, não existe poder moderador, não pode existir, isso é uma ideia de jirico, que só o Dom Pedro I que teve essa ideia de jirico, nunca deveria ter tido essa coisa. Enfim, mas parece que o governo está chateado com o Alexandre de Moraes, porque o governo esperava que o Alexandre de Moraes suspendesse o projeto da Câmara, mas mantivesse o projeto do governo, ou seja, que continuasse o IOF, né? Como o Moraes barrou dos dois lados, o que está acontecendo aqui talvez seja justamente o Lula soltando a mão do Alexandre de Moraes. Eu torço que seja, cara, eu torço que seja. Porque por mais que eu não goste do Alexandre de Moraes, ele brigado com o Lula é muito melhor no final das contas, né? No final das contas, se o Lula e o Alexandre de Moraes soltarem a mão um do outro, meu amigo, esse governo Lula afunda. E o STF afunda também. Essa notícia foi sugerida por Flavinho do Pneu, representante do Xvideos no Brasil, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa impressionante. Isso foi hoje, aqui, dia 7/7, às 18h19, né? Na verdade, ontem, né? Mas, de qualquer forma, foi recente isso daqui. E o Mauro Vieira falou com todas as letras. O que o Brasil vai fazer? Não tem nada que fazer, pô. Se sancionarem o Alexandre de Moraes aqui, ó. O chanceler Mauro Vieira diz que não acredita em sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Ainda assim, caso ocorra, o Brasil deve, segundo o ministro, virar as costas e seguir com a regulamentação das redes sociais e políticas internas. O que o Brasil poderia fazer? Virar a cara? Dizer que está zangado? Pois é, não fazer nada, né? Ou seja, parece que essa é a linha do governo Lula. Lembrando que a sanção Alexandre de Moraes ficou mais provável agora, depois do tweet do Trump, coisa e tal, da conversa do Trump lá. A gente não sabe quando vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. A Folha de São Paulo diz aqui, ó, que o Trump pode impor 4 sanções a Moraes diferentes, né? E, na verdade, é uma sanção só, é a Lei Magnitsky, tá? Porque ele fala aqui, ó, restrição de visto. Isso aqui já tá valendo, meu amigo. Isso aqui, se o Alexandre de Moraes pegar um avião e for lá para os Estados Unidos, eu acho que ele não entra. Não sei, mas não sei se nem você vai tentar. Mas a restrição de visto, em tese, já está valendo. A ação judicial da empresa também já está valendo. O Trump já está com uma ação lá no Tribunal da Flórida. O Alexandre de Moraes já é réu na Justiça Americana, já responde a processo na Justiça Americana, pode ter condenações por lá. Então isso aqui também já está acontecendo, né? E projeto de lei no Congresso americano, o No Censors on Our Shores. A gente já falou sobre isso também, é um projeto de lei que está lá no Congresso americano, que visa proibir pessoas que fazem censura contra os Estados Unidos de entrarem nos Estados Unidos. De novo, é um projeto importante, porque está sendo feito pelo Congresso e coisa e tal, mas meio que o Marco Rubio já botou a restrição de visto já e meio que, não sei se vai fazer diferença não, né? Agora, o quarto ponto é o ponto real que todo mundo está aguardando que vai acontecer. Não sabemos quando vai acontecer, nem se vai acontecer totalmente, por quê? Aqui, ó, o secretário de Estado Marco Rubio declarou que há grande possibilidade do Trump aplicar sanções diretas contra Moraes usando a Lei Magnitsky, né? A Lei Magnitsky permite punições unilaterais por violações graves de direitos humanos, e essas ações incluem bloqueios de bens nos Estados Unidos e congelamento de contas, né? Inclusive de bancos brasileiros com operações por lá, e proibição de entrada no país. Então essa aqui é a sanção de verdade. A gente já explicou que essa sanção pode parecer uma besteira, talvez o Mauro Vieira esteja pensando assim, não, mas
vai sancionar o Alexandre de Moraes e vai fazer o quê? Né? O Alexandre de Moraes já falou que não tem bens nos Estados Unidos. Lembrando que, né, talvez ele não tenha bens no nome deles, existe a possibilidade de ter bens no nome do escritório, no nome da esposa, no nome de filho, no nome de parente. É muito comum esse pessoal fazer esse tipo de coisa por lá, né? Não sei se é verdade. Vocês lembram que eu dei o furo aqui, ao vivo, aqui no meu canal, mostrando quando ele tirou o dinheiro lá dos Estados Unidos, o dinheiro que ele tinha, não sei se era muita coisa, mas tirou todo o dinheiro que ele tinha lá nos Estados Unidos, ele tirou porque ele já sabia que ia dar essa merda pra ele, né? Agora, pode ser que tenha bens em nome da esposa. A gente sabe que o Alexandre de Moraes, a esposa dele, tem um escritório de advocacia e, tipicamente, nesse tipo de relação, o dinheiro, o grosso do dinheiro, entra pelo escritório de advocacia. O salário dele mesmo, de ministro do STF, é uma merreca e não faz diferença, né? Enfim, e as sanções da Lei Magnitsky podem abraçar também esposas e empresas de advocacia, de familiares e coisa e tal. Então, isso pode machucar o Alexandre de Moraes, mesmo essa parte aqui. Mas mais do que isso, o pessoal está se esquecendo que qualquer banco que tenha negócio nos Estados Unidos é obrigado a cancelar a conta da pessoa. Então os bancos brasileiros vão ter que cancelar a conta aqui no Brasil se quiserem continuar fazendo negócio com os Estados Unidos. Veja, é lógico que os Estados Unidos eles não podem obrigar o banco no Brasil a cancelar a conta do Alexandre de Moraes no Brasil. Eles não vão fazer isso. Eles vão falar o seguinte, olha só, eu vou cancelar o seu acesso aqui ao mercado americano. Você não vai poder mais usar o SWIFT, não vai poder fazer mais negócio no Brasil, a menos que você resolva essa pendenga da Lei Magnitsky aí e cancele a conta do Alexandre de Moraes. E aí eles vão botar os bancos brasileiros numa sinuca de bico, porque, para pensar, no momento que acontecer esse tipo de coisa, o que o Alexandre de Moraes vai fazer? Não, que é proibido cancelar a conta de ministro do STF. Então os bancos brasileiros vão ter que abandonar os Estados Unidos, todos comprar um prejuízo enorme para poder manter a conta do ilustríssimo, carequíssimo Máximo da República, né? O que vai resultar disso daí? Eu não sei, né? O problema é que isso daqui é que o governo brasileiro vê isso como um ataque à sua soberania, à Lei Magnitsky, né? Mas, como disse o Mauro Vieira, o que o Brasil vai fazer? Vai fazer o quê? Vai aplicar a Lei Magnitsky nos americanos? Faz isso. O Lula, aplica uma lei no Trump lá, proibindo o Trump de ter coisas no Brasil. Confisca os bens do Trump no Brasil. Faz isso para você ver que legal, que divertido que vai ser, né? Não tem o que fazer, pô. É o que eu falo para vocês. O pessoal fica nessa brincadeira de que o Brasil é um país soberano e coisa e tal. O Brasil é um país soberano, mas as coisas não são bem assim, né? Você tem o fator do peso econômico dos Estados Unidos, que é simplesmente muito maior que o do Brasil. Não tem alternativa nesse caso. E mais do que isso, mais do que o peso econômico, é o fato dos Estados Unidos estar correto. Quando os Estados Unidos está tomando uma decisão errada, você pode ter questionamentos nisso daí. Mas não, os Estados Unidos estão tomando uma decisão correta. Qualquer pessoa normal que olhe para o processo do suposto, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, percebe que não tem nada ali. Porque tinha uma minuta que chegou a ser discutida em 4 paredes, mas não foi assinada. Pô, e desde quando isso é golpe, caramba? Isso não é golpe em lugar nenhum do mundo, pô. Não existe isso de uma minuta ser discutida e isso virou um golpe. Não existe isso, pô. Então, é o ponto que eu falo para vocês, né? Quando o Alexandre de Moraes pediu a extradição do Alan dos Santos, o pessoal, não, porque tem que extraditar, porque o Alan dos Santos está dando um golpe no Brasil. O pessoal já está queimado, o Alexandre de Moraes já está queimado lá fora, não só nos Estados Unidos, mas também na Espanha. Porque na Espanha fizeram a mesma coisa, não porque o Oswaldo Eustáquio está dando um golpe no Brasil. Tá, como é que ele deu o golpe? Ele botou umas mensagens no tweet muito ruins, criticou um monte de gente no tweet. Ué, peraí, isso é liberdade de expressão, isso não é golpe. Golpe, você não dá golpe pelo Twitter, né? Mas na cabeça do Alexandre de Moraes, na cabeça da imprensa brasileira, da elite aristocrática socialista do Brasil, não, foi o golpe dado pelo Twitter, pelo Alan dos Santos e pelo Oswaldo Eustáquio. Ninguém comprou essa história, é o que eu falo para vocês. O problema maior dessa história aqui é que os Estados Unidos está correto, o Trump está correto, o Alexandre de Moraes e essa galerinha que está em torno dele aqui, que tem ojeriza ao Bolsonaro por algum motivo que eu não consigo entender, esse pessoal está errado, porque de fato não teve nenhuma tentativa de golpe por parte do Bolsonaro. Vão querer usar o 8 de janeiro para dizer que não, que 8 de janeiro, olha só, tentaram dar um golpe, coisa e tal. Isso já nos Estados Unidos já é questionado esse negócio, todo mundo já sabe que não teve nada lá também, mas mesmo que você considere que o 8 de janeiro teve alguma coisa, o Bolsonaro nem estava no Brasil, não fez nada, né? O 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, o Trump ainda estava lá, o Trump deu um comício, fez um comício antes do pessoal fazer o ataque lá no Capitólio, né? E é verdade que o Trump pediu pro pessoal ir para casa,
para sair de lá, para não ficar atacando o Capitólio, né, pediu para o pessoal ir embora. Mas Bolsonaro nem estava aqui, Bolsonaro não estava no Brasil, não teve nada com essa ligação. Esse pessoal que estava na porta de quartel já era outra turma, não tinha nada a ver com Bolsonaro, né? Enfim, essa é a situação. O grande problema que o Brasil teria nesse caso é que o pessoal percebe que os Estados Unidos está correto nessa história, né? Mas aí que vem um negócio. Por que o governo Lula está soltando a mão do Alexandre de Moraes? Não, se tiver sanção, vai ficar por lá mesmo, né? IOF, Moraes zera a disputa e chama governo e oposição para a mesa de negociação de novo. Isso daqui, eu vi isso como um ataque à oposição, um ataque ao Congresso. E porque o Congresso tem o direito de identificar quando o governo extrapolou o limite legal, né? Como eu falei para vocês, está lá na Constituição brasileira, é um direito constitucional dado ao Congresso. O Congresso é quem diz quando o governo extrapolou o limite constitucional, não é o STF. O Alexandre de Moraes já está dizendo que não, porque o Congresso não pode atacar se for direito do presidente. Não, mas exatamente, a Constituição fala que o Congresso define se o presidente ultrapassou o limite do mandato legal, se o presidente foi além do que dizia a lei, né? Então, eu acho que a decisão do Moraes foi mais errada com o Congresso do que com o Lula. Mas a verdade é que o pessoal do governo não está vendo assim não. Aqui, ó. Decisão de Moraes sobre IOF marca uma inflexão na relação entre o STF e o Executivo. E eu falei para vocês isso antes dessa história, tá? Por quê? Porque não é tão óbvio assim que o Alexandre de Moraes ia ficar ao lado do Lula. O Lula achava que ia. O Lula achava que o Alexandre de Moraes ia derrubar o decreto do Congresso e ia dar razão para o Lula. O Alexandre de Moraes fez quase isso, só que ele também derrubou o decreto do Lula. Ele também proibiu o aumento do IOF do Lula e ficou no meio do caminho e marcou uma conciliação que eu acho não vai dar em nada. Eu vou falar dessa conciliação num outro vídeo, tá? Que também é uma besteira isso, mas o fato é que o Lula ficou chateado. O pessoal não gostou, cara. O pessoal do governo não gostou. Eles esperavam que o Alexandre de Moraes bancasse o Lula. Aqui, ó, o que o pessoal está dizendo aqui, ó. Decisão do STF sobre IOF incomoda tanto aliados de Lula quanto a oposição. Eu, como oposição, me senti incomodado mesmo. Acho um absurdo. Não tinha nem que judicializar. Mas para pensar. O Lula, quando judicializou porque achou que ia ganhar essa fácil. O Alexandre de Moraes vai falar, não, eu sou amigo, Lula é amigo, tamo junto, é a coligação PT-STF, vou dar o ganho pro Lula. E não foi isso que aconteceu. O Alexandre de Moraes ficou no meio do caminho. Né? Assim, não é o ideal, eu concordo, mas a verdade é que isso pro Lula ficou estranho também. E pode ter sido isso, essa briga do Lula com o Alexandre de Moraes, que motivou o pessoal falar que se tiver sanção contra o Alexandre de Moraes, o que o governo vai fazer, né? O Alexandre de Moraes não ajudou o Lula, por que o Lula vai ajudar o Alexandre de Moraes? Eu, se fosse o Alexandre de Moraes, não levava isso a sério, porque a verdade é que o Lula não pode fazer nada mesmo. Não tem nada que o governo Lula possa fazer com relação a isso. Essa é a triste realidade, a gente tem avisado isso há um tempão. O Alexandre de Moraes está numa bolha desse tamaninho, assim, que ele está achando que ele está certo, que não, que estou salvando, entre aspas, democracia do Brasil, e tem um monte de puxa-saco em redor dele ali, jornalista. Aí, Xandão, parabéns, Xandão, salvou a democracia do Brasil, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão. Tem um pessoal ali em torno dele, ali, cara, que tá botando ele ali no céu, né? E ele acha que tá abafando. Ele não percebe o tamanho da lambança que ele tá fazendo. E que tá todo mundo vendo, né? Tá todo mundo vendo que, pô, o rei tá nu, ele tá fazendo só merda, né? Enfim, eu acho lindo isso daqui, né? Ou seja, a decisão do STF sobre o IOF incomodou, criou um cisma entre o governo Lula e o STF. E se isso daí realmente se... Olha, repara como é que está acontecendo. A gente está exatamente no ponto que eu falei para vocês. Estamos no divisor de águas. Pode ser que o Alexandre de Moraes decida que, olha só, já que eu preciso do Lula agora para bater no governo americano e coisa e tal, eu vou agora ajudar o Lula, vou botar o IOF, vou sacanear o Congresso e aí pronto, vamos para o caminho da Venezuela. Vai virar agora o governo Lula, vai começar a governar com o STF para tudo, qualquer coisa pede ajuda do STF. Não quis aprovar uma PL de imposto sobre streaming. Xandão, aprova um PL de streaming aí urgente. O Xandão vai ter que aprovar, porque agora, né, virou filho dele, né? Ou então o Xandão vai brigar, porque o que eu falo para vocês não é óbvio. O Xandão, ele não gosta do Lula, assim. O Xandão gosta do PSDB. O Xandão queria o Alckmin, o Dória, alguém ali da centro-esquerda ali para ficar no lugar do Lula. É isso que o Xandão queria. Então, de certa forma, ele está seguindo esse caminho aí de sacanear o Lula também, né?
Vamos ver se a conciliação vai dar alguma coisa. Eu acho que essa conciliação não vai a lugar nenhum. E eu torço pela briga entre Lula e Alexandre de Moraes. Não gosto de nenhum dos dois. Os dois brigando é melhor para mim.